ficar mais fácil, no modo apresentação, vocês vão clicar na parte colorida. Então, vou clicar aqui em eliminação e ele vai direto para o nosso slide da aula de hoje, tá? Bora lá, então. Ó, a aula passada, vou só voltar para vocês verem o conteúdo da aula passada. Aqui, ó. Aula passada nós falamos sobre a sulfonação, que é quando eu tenho um grupo sulfônico. Só relembrando aí, tá? Nós falamos que esse grupo sulfônico aqui, ó, ele entra dentro da minha molécula, tá vendo? E só me resta água no final. Isso foi da aula passada e que depende de uma temperatura. Então, eu tenho um ácido sulfúrico, onde eu tenho a entrada do meu composto sulfônico e a saída do hidrogênio, formando no final água. Tranquilo? Nós vimos também compostos benzênicos, onde eu tenho a entrada do composto sulfônico e a saída do hidrogênio também formando água. Nós vimos sobre alquilação, acho que a alquilação a gente viu um pouco mais rápido, estava chegando no final do horário, né? Então, vou relembrar aqui a alquilação com vocês. Ocorre nos compostos benzênicos, então aqui meu composto benzênico, e se baseia na substituição de um átomo de hidrogênio do anel benzênico pelo grupo alquila, proveniente de um haleto orgânico. Então, aqui eu tenho o meu composto e eu vou fazer a substituição, ó. O meu CH3, ele entra na molécula e o hidrogênio, ele sai, formando o HCl, tá? Tem um haleto sendo formado aí. Passei esses exercícios para vocês. E hoje, nossa aula aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat de vocês, tá tranquilo? Ah, tá, a sulfonação ficou perdida, Maria. Deixa eu voltar. Aqui nessa parte de sulfonação, vou voltar nela explicando. Qualquer coisa você me manda aí, tá? Acontece. Sulfonação, eu vou colocar um composto sulfônico, tá? Que é o SO3H. O SO3H, ele vai ser formado lá no final. Para isso acontecer, eu tenho que adicionar ácido sulfúrico e tem que ter a presença de uma temperatura. Para esse processo, nós estamos utilizando o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e tem que estar quente, eu tenho que ter uma temperatura estabelecida aí. Então, ó, como isso funciona? Primeiro nos alcanos. Eu tenho que adicionar ácido sulfúrico, H2SO4, e uma determinada temperatura. O meu grupo sulfônico entra, o hidrogênio sai. O grupo sulfônico é esse aqui, ó, SO3H. Vou voltar para você ver, ó. Grupo sulfônico, SO3H. Então, ó, meu grupo sulfônico entra e meu hidrogênio sai. Ó, grupo sulfônico entrou e o hidrogênio saiu. E aí sempre vai formar água, tá? O H2O sempre forma no final. Eu sempre vou ter uma molécula sulfônica e formação de água. Tranquilo aí? Deixa eu ver aqui. Beleza? Aqui foi para ti. Eu sempre uso o ácido sulfúrico, porque quando ele dissocia, quando ele se rompe, eu tenho o grupo sulfônico, tá? Por isso que ele está separadinho aqui, já para facilitar essa observação nossa. Então, o SO3H entra, o hidrogênio sai. Tranquilex? Aqui, mesma coisa, mesmo composto sulfônico. Só que, sendo em benzenos, vai funcionar o seguinte. Mesmo esquema. Meu grupo sulfônico entra, o hidrogênio sai, tá bom? Sulfônico entra, hidrogênio sai. Aí eu tenho aqui um anel com composto sulfônico, mais formação de água. Tranquilo aí? Tenho que usar sulfúrico, tenho que usar a temperatura. Beleza? Eu de vez em quando vou olhar para baixo para olhar o chat de vocês, viu? No caso da alquilação. Segue o mesmo esquema, ó. Eu tenho átomos de hidrogênio no anel, beleza? E eu vou substituir por um grupo alquila. Então, o que vai acontecer? Tenho aqui o Cl e o CH3, a LCl3, proveniente de um haleto orgânico, tá? Não tem temperatura influenciando. O que vai acontecer aqui, professora? O meu metil, CH3 entra o hidrogênio, sai. CH3 entra o hidrogênio, sai, formando o HCl. Tranquilo? E aí foram os deveres da aula passada. Meninos, esses deveres que eu estou passando, depois que eu finalizar esse conteúdo,
eu vou voltar respondendo várias questões de todo esse conteúdo para tirar dúvida antes de colocar outro formulário, tá? Lembra que tem um formulário lá no Classroom, tem que ser respondido até o dia 1º, se não me engano, até segunda-feira. Não esqueça de responder, que vale parte do EP, combinado? Se você não conseguir abrir o formulário, me manda uma mensagem que eu envio por e-mail, tranquilo? Então, para hoje, a eliminação. A gente viu a adição e agora nós vamos retirar uma eliminação. O próprio nome já fala, né? Se a gente vai eliminar, é uma retirada dessa minha molécula. Então, vamos lá. As reações de eliminação são processos, em geral, inversos aos descritos para reação de adição. Adição, soma, eliminação, sai. E constituem, basicamente, métodos para obter alcenos e alcinos. E aí que está a pegada do negócio. Na eliminação, eu vou obter alcenos e alcinos. Lembra que o EN é dupla ligação e o IN é tripla ligação. Então, sempre que falar, realize uma eliminação, sempre vai ter que lembrar que vai formar alcenos e alcinos, duplas e triplas ligações. Tranquilo? Então, aqui. Um átomo ou um grupo de átomos é eliminado da molécula. Fácil, professora. Originando, assim, ligações duplas ou triplas, alcenos ou alcinos. Tranquilo. Então, bora lá. Carbono, carbono. Cada carbono tem que ter 4 ligações. Tranquilo? Aqui eu tenho o A e um B. Ele forma, no final, dupla ou tripla ligação. Então, o meu A e o meu B vai sair da minha molécula para ter a formação de uma dupla ligação. E aí, cada carbono tem 4 ligações. Tranquilo? Cada um tem 4 ligações, formei uma dupla aqui e o A e B sai da minha molécula. Então, eu estou eliminando 2 elementos para a formação de um alceno, aqui nesse caso. Bora ver outro exemplo aqui, ó. Desidratação de álcoois. Lembra que está desidratando, a gente está retirando água. Então, ó, o caso mais importante da eliminação de água é a desidratação do álcool. Então, retirada da água do álcool. Ocorre na presença de um agente desidratante, como o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele elimina essa água e em temperatura adequada. Dependendo da temperatura, essa desidratação, ela pode ser intramolecular ou intermolecular. E nós vamos ver as duas separadas. Se tiver dúvida, é só mandar aí, tá bom? Então, agora a gente vai ter uma desidratação utilizando ácido sulfúrico. E dependendo da temperatura, pode ser intra ou inter. Vamos ver o primeiro aqui. Intramolecular, a desidratação intramolecular, ela é catalisada. Lembra que o catalisador é aquele que acelera a reação. Tranquilo? Então, ela é catalisada por ácido sulfúrico concentrado a uma temperatura em torno de 170 graus. Beleza, então tenho ácido sulfúrico concentrado, 170 graus. Que é a minha molécula bonitinha. O que vai acontecer, professora? Se há uma eliminação, eu vou ter a retirada, certo? Então, ó, eu vou ter a retirada do OH e do hidrogênio, ó. Eles vão aparecer aqui formando água, mais a minha moléculazinha com uma dupla ligação. Por que tem essa dupla ligação, professora? Lembra que o carbono ele tem que fazer 4 ligações? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Então, eu elimino, mas eu tenho que equilibrar minha molécula. Então, 4 ligações é só formar uma duplinha aqui. Tranquilo aí, meninos? Vão falando, se tiver dúvida que eu repito, tá? Ó, vou voltar nesse daqui. Tenho minha molécula normal, ácido sulfúrico a 170 graus. Então, vou ter uma eliminação, ó. Vou ter a retirada do hidrogênio e do OH, tá? Lembra que eu tenho a desidratação? Então, eu tenho que fazer a retirada dessa água. Quando sai, eu tenho a formação de água mais um elemento desidratado, já sequinho, tá? Por isso que eu tive essa eliminação aqui. Tranquilo? Bora pro próximo, então. Dependendo da classificação do álcool, há mais ou menos facilidades para que ocorra desidratação, conforme a seguinte ordem. Então, álcool terciário, secundário e primário. Essa ordem aqui tem facilidade. Lembra onde nós falamos que na adição,
primeiro entrava o carbono terciário, secundário e primário. Aqui é a mesma coisa. No processo de desidratação, geralmente ele tira do carbono terciário, secundário ou primário, seguindo essa ordem de prioridade. Tranquilo? Então aqui nós temos os nossos carbonos, o álcool, e a gente faz essa retirada. Deixa eu ver se tem dúvida aqui. Não entendeu essa parte? Vou voltar para ti. Aqui foi, Maria. Para desidratação do álcool, desidratar é retirar essa parte de formação de água, deixar ele seco. Principalmente nessa parte de desidratação, nós temos a desidratação do álcool, tá? Então, eu vou ter um grupo com álcool e eu tenho que retirar a forma de desidratar ele. Para isso acontecer, eu uso ácido sulfúrico a uma temperatura adequada. Ele não fala que temperatura é essa porque ele é dividido em dois grupos. Eu tenho o grupo intra e o grupo inter, tá bom? Vamos ver primeiro o grupo intramolecular. No grupo intramolecular, eu tenho que usar ácido sulfúrico e a minha temperatura é de 170 graus. Então, eu uso ácido sulfúrico concentrado a uma temperatura de 170 graus. Só que aqui lembra que é uma eliminação? Então, vou ter que fazer uma retirada de elementos dessa minha molécula para poder desidratar o meu produto final. Tranquilo até aí? Então, vamos fazer a retirada? Eu vou retirar o álcool e o hidrogênio, tranquilo? Aqui eu tenho CH3, aqui CH2. Mas eu vou tirar o álcool e o hidrogênio, porque eu quero desidratar. Eu tenho que formar água no final. Então, vou pegar o OH e o H, e eles juntos irão formar a água. Mais o meu composto desidratado. Aqui, ele não estava desidratado, ele tinha álcool e hidrogênio que formulavam uma água. Aqui eu já retirei, eu desidratei. Então, eu tenho formação de água mais o meu composto. Só que lembra que o carbono ele tem que ter 4 ligações? Então, aqui no final eu formo um alceno com uma dupla ligação. Na eliminação, você sempre vai formar um alceno ou um alcino, dupla ou tripla, tá? Aqui é um alceno porque você tem dupla ligação. É a mesma molécula aqui, tá? Que foi que ele fez? Esse carbono subiu, esse H3 subiu, esse ficou embaixo. E esse daqui não era CH2? Um hidrogênio foi para cima e outro para baixo. Tá bom? Então, ele só pegou esse hidrogênio, colocou o hidrogênio em cima e embaixo. Vou te mostrar com canetão. Olha só, se fica melhor para você visualizar. Aqui, ele é um CH2, então ele pegou um hidrogênio e colocou aqui, outro hidrogênio e colocou aqui. E esse carbono subiu, tá? É a mesma molécula de lá. Só subimos esse carbono e esse hidrogênio OH, ele saiu, formando a água ali desidratada. Me diz aí se essa parte foi para você. E aí nós temos uma prioridade, tá? Para retirada. Álcool terciário, secundário e primário. Então, se você tiver 2 ou 3 álcools, você vai tirar o álcool primeiro do carbono terciário, ou depois do carbono secundário e por último do primário. Aqui a gente só tinha um, então foi o único carbono que tinha como a gente tirar. Tranquilo? Deixa eu ver se foi. Entendi, eu acho. Então, eu tenho que desidratar, então eu tenho que formar um composto com a água sobrando, certo? Para formar água, você pega o H mais outro hidrogênio. Então, forma o H2O aqui e o seu composto vai sobrar aqui no final. O mesmo composto aqui, sem essa parte. A gente só reescreveu ele aqui e nós colocamos uma dupla, porque todos os carbonos têm que ter 4 ligações. Vamos ver outro exemplo? Continuando na intramolecular, tá bom? A desidratação dos álcools segue a regra. Vamos ver qual é essa regra? A regra diz que, preferencialmente, elimina-se hidroxila e hidrogênio do carbono vizinho. Então, preferencialmente, eu vou tirar hidroxila e hidrogênio do carbono vizinho. Menos hidrogenado. Então, você vai olhar o carbono que tem menos hidrogênio e é ele que você vai tirar. Então, olha só. Nós temos aqui minha hidroxila, tá? Eu tenho o H aqui. Só que tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios? Eu tenho esse, fazer assim fica mais bonitinho. Eu tenho esse hidrogênio aqui e eu tenho esse hidrogênio aqui. Aí você diz, professor, e agora?
Qual dos dois hidrogênios eu vou retirar para formar água? Seguinte, você vai olhar o menos hidrogenado, o carbono que tem menos hidrogênios. Esse carbono tem 2, 3 hidrogênios. Esse carbono tem 3 hidrogênios. Esse carbono tem 2 hidrogênios. Como esse é o carbono menos hidrogenado, você vai usar este hidrogênio aqui, ó, tá até pintado de rosinha. Esse hidrogênio que vai ser eliminado, ele que vai sair. Então, esse OH, esse hidrogênio, sai para formar água. E você tem o resto da sua molécula normal, ó. CH3, o CH, que agora fica uma dupla aqui para todos ter 4 ligações. O CH e o CH3, tá? Que era um CH2 mais um hidrogênio. Me diz aí se você entendeu essa parte. Me fala aí, tá? Por que a gente pegou esse, então? Porque ele é o carbono que tem menos hidrogênios. Esse carbono tem 2 hidrogênios e esse carbono tem 3 hidrogênios, tá? O seu majoritário vai ser o menos hidrogenado. Tranquilo? Mas, professora, pode ser que ele pegue o carbono que tem mais hidrogênios? Pode acontecer, tá? Isso é chamado de produto minoritário. Majoritário é aquele que tem mais chances de acontecer, que é pegando carbono que tem menos hidrogênios. E minoritário é aquele que tem a menor probabilidade de acontecer. Mas pode rolar? Pode rolar, pode acontecer. Mas é menos provável. Vão me dizendo aí se tá tranquilo, se tá muito rápido, vão avisando. Beleza? Então, majoritário é o carbono que tem menos hidrogênios associados. Minoritário é aquele que tem mais hidrogênios associados. Posso usar os dois? Pode acontecer. Mas a preferência é para esse que tá de rosinha aqui, tá? O produto majoritário. E aí, sempre que vocês montarem a ação, lembra de contar se todos os carbonos têm 4 ligações, tá? Se não tiver, coloca uma dupla ou uma tripla aí. Tá tranquilo essa parte? Beleza, então. Deixa eu pegar meu passador. Agora nós vamos ver o intermolecular. A gente viu o intra, que tinha 170 graus e ácido sulfúrico para formar água. Agora é o intermolecular. A reação é realizada a temperatura mais baixa, em torno de 140 graus. E aí já dá para matar uma questão. Se tiver uma questão falando que é 170, você já sabe que é intra. 140 já é inter. Tranquilo? Então é mais baixa, 140 graus. O resultado é a formação de um éter. Vou até marcar aqui, ó. Forma-se um éter com eliminação de uma molécula de água para 2 de álcool. Então eu tenho eliminação de uma molécula de água para 2 de álcool. Tranquilo? Vou formar um éter no final. A cada 2 de água, a cada uma de água, nós temos 2 de álcool. Então, vamos ver aqui. CH3, eu tenho 2 de cada. Ó. CH3, CH2, OH. CH3, CH2, OH. Eu tenho 2 vezes a mesma molécula. Tenho ácido sulfúrico e 140 graus. Vou ter que formar água, lembra disso? Então, eu tenho a retirada aqui, ó, para a formação de água. Saiu o H e esse outro H que tá rosinha aqui, ó. Formei a água e o resto da minha molécula segue o padrão normal. CH3, CHO, CH3, CH2. É a mesma coisa que tá aqui, eu vou reescrever aqui embaixo. O que ele fez? Ele pegou esse OHH, porque eu tenho sempre que ter a formação de água, certo? Então, eu formei água aqui embaixo, H2O. Mas, eu não tinha 2 moléculas de CH3, eu tenho CH3 aqui e aqui. Então, cada uma fica em uma ponta, porque CH3 só pode estar nas pontas. Eu não tenho 2 de CH2, então ela fica no meio, ó, CH2. Só que eu tenho um oxigênio. Então, oxigênio, CH2, CH3, tá? É como se ele tivesse escrito isso e colocado um 2 na frente, por exemplo. Tá bom? Então, eu só reescrevi para vocês apresentando. Se todos eles tiverem carbonos 4 ligações, fechou a conta aí pra gente. Tem probabilidade de se formar água oxigenada? Nesse caso aqui, só vai formar água comum, tá bom? Só água normal por um processo de desidratação.
neste caso aqui, tá bom? Fechou aqui, professora? Então, só repetindo para vocês, tem a formação de um éter. Éter é quando você tem carbono, oxigênio e carbono, lembram disso? Da aula de nomenclatura. E com a eliminação de uma molécula de água, ó, uma molécula de água para duas de álcool. O que significa? Se você tem duas moléculas de álcool, tá vendo aqui, ó? Significa que uma de água vai ser formada, sempre. Olhou lá, eu tenho dois álcools, então uma água vai ser formada nessa história. Tranquilo? Beleza. Deixa eu passar aqui. Essa reação também pode ser representada de forma simplificada da seguinte forma, ó. Ele pegou a mesma coisa que tem aqui em cima, ó. CH3, CH2OH. E ele colocou 2 na frente. Significa que eu tenho essa molécula aqui duas vezes, tá? É a mesma coisa que está em cima. Eu tenho duas vezes ela. É um etanol. Coloquei em contato com ácido sulfúrico em 140 graus. O que eu tive de formação? Para cada duas moléculas de álcool, eu tenho uma de água sendo formada. Então, se você tem duas moléculas de álcool, você já coloca uma água do lado de fora. E aí só te sobra um oxigênio nessa história, que vai ficar aqui bem no meio. Por que no meio, professora? Porque eu sempre vou ter a formação de um éter. E o éter tem que ser carbono, oxigênio, carbono. Beleza? Professora, mas ele não poderia estar aqui, por exemplo? Pode. É só organizar a quantidade de CH2, tá? E aí vocês colocam o oxigênio. Tem que formar aí um éter, um coque. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Intermolecular, continuando aí. Também pode ocorrer com dois ou mais álcools diferentes. Nesse caso, é obtido uma mistura de éteres, provenientes de todas as combinações possíveis entre as diferentes moléculas de álcools presentes. Então, olha só. Eu tenho aqui 3 de CH3, CH2OH. Tá vendo? Eu tenho 3. Beleza? Lembrando que para cada 2 álcools, uma água é formada. E aqui eu tenho 3 também. De OH, CH, CH3, CH3. Tá? Tem a junção de duas moléculas. Ela está em contato com o ácido sulfúrico concentrado em 140 graus. Então, eu vou ter que ter formação de éter, porque todo íter tem éter. Como aqui eu tenho duas, eu vou ter uma mistura de éteres. Eu tenho 3 tipos de formação. A primeira é H3C, agora vem que você me perguntou lá, tá? Quando eu tenho a maior quantidade de álcool, aí eu já não formo mais uma água convencional, é mais o H2O, tá? Então, aí aqui ele vai sair um pouquinho, porque eu vou formar 3, tá? Na minha primeira, eu vou ter aqui água, água e água, em 3 formações. Então, eu vou ter CH3, CH2, O, CH2, CH3, a minha mesma molécula padrão, só que com a liberação de água. Quando continua sendo formado, eu tenho a liberação CH3, CHO, o éter aqui, CH, CH3 nas pontas, liberação de água. E eles se formam uma terceira vez, CH3, CH2O, CH e CH3 liberando água também. Opa, deixa eu voltar para vocês verem. Dá uma olhadinha nessa, deixa eu ver se tem dúvida. É o mesmo esqueminha, ele tem liberação de água, só que por eu ter 3, eu tenho 3 formações diferentes, mas todas têm o éter e todas têm liberação de água. Beleza? Desidrohalogenação em haletos de alquilo. É necessária a presença de uma solução concentrada de base forte. Com o hidróxido de potássio, KOH, um solvente menos polar que a água, como o álcool, e temperatura elevada. Então, característica básica é eu preciso de um solvente menos polar que a água, pode ser usado o álcool, e uma temperatura elevada. Então, aqui eu tenho meu cloroetano, bonitinho. Eu vou ter aqui o álcool e eu vou ter o hidróxido de potássio, que é a minha base forte.
Lembra que lá eu tinha ácido, agora eu tenho uma base, no caso da desidrohalogenação. O que vai rolar, professora? Mesmo esquema, vou ter que ter a formação de álcool, de água, porque é uma desidratação. Então, forma a água sempre no final, o meu hidrogênio sai, ó, o meu hidrogênio sai para formar água, aqui, e o meu cloro se junta com o potássio para formar o KCl. Vou apagar e mostrar o passo a passo. Olha só, fica melhor para enxergar. Então, eu tenho a saída do meu cloro se juntando com o potássio para formar o KCl. E eu tenho a saída do hidrogênio se juntando com o H para formar água. Toda desidratação tem que formar água. E a minha molécula normal, alceno, dupla ligação. Fechou? E aí fica bonitinho assim. Em haleto já o que? Então foi esse, bora para o próximo. Para alguns derivados de dihalogenados vicinais, quando tratados em uma solução alcoólica com zinco metálico, então você agora tem zinco metálico aqui, ó, no seu exercício. A eliminação dos haletos ocorre simultaneamente com a produção do respectivo alceno e do haleto de zinco. Então você vai ter que formar um alceno, uma dupla ligação, e vai ter que formar um haleto de zinco aqui nessa parte. Como é que funciona, prof? Seguinte, tá vendo aqui os dois bromos embaixo? A gente tira eles e junta com o zinco. Ó, eu tenho a saída desses dois aqui, que vão se juntar com o zinco. Pronto. Formou-se seu haleto de zinco. O que vai acontecer aqui com esse carbono, professora? Todo carbono tem que ter 4 ligações. Então, vai surgir uma dupla ligação aqui para vocês, ó. Eu tenho uma dupla e eu tenho um haleto de zinco sendo formado. Beleza? Pode acontecer com outros compostos também, tá? Quando for uma desidrohalogenação. Beleza? Outra característica. Porém, esses derivados, quando tratados com potássio alcoólica, que é o KOH no álcool, além de eliminar 2 mols de moléculas de haleto, que são os nossos 2 mols de moléculas de haleto, produzem um acino correspondente. Um alcino correspondente. Então, aqui nós temos, ó, molécula normal, bromo-brono, mais 2KOH. Ele fala para você que está em hidratação com álcool. O que rola, então? Vou ter a saída desses dois aqui, certo? Eu tenho a saída deles e a junção com o meu K. E eu também vou ter a formação de 2 moléculas de água. Então, esse hidrogênio aqui, ele acaba saindo também. O que rola, professora? Eu vou ter que ter uma dupla aqui ou uma tripla? Lembra que eu tenho que ter 3 ligações? E com a saída do hidrogênio, eu preciso ter 4 ligações, certo? Se eu retiro os hidrogênios, a única forma dos meus carbonos ter todas as ligações é colocando uma tripla. Então, eu tenho a saída desses e desses aqui. Com isso, eu vou ter que ter uma tripla ligação. Opa. Beleza aí por enquanto? Vou voltar nesse. Tem dúvidas, meu povo? Digam aí como é que tá, se tem dúvida ou não, antes de eu finalizar. Essa parte de eliminação é bem menor dos conteúdos, né? Só que a gente tem que ficar revisando, tá? Lembrem sempre de fazer os exercícios e revisando. A própria questão, ela te ajuda a relembrar. Só que é importante porque é técnica, tá? Quanto mais exercício você fizer, mais claro isso vai ficar na sua mente. Então, eliminação, relembrando, é a saída de algum elemento. Quando você estiver a 170 graus, vou voltar só para relembrar. Opa. Quando você estiver em 170 graus, você tem uma intramolecular. Quando você estiver com 140 graus, é uma intermolecular. Ambos têm saída. O intra forma alceno e alcino e o inter forma éter. Tudo bem? A diferença desses dois por desidrohalogenação é que no caso do desidrohalogenação, ele vai juntar. Eu tenho a saída de um grupo com a formação de outro. Tem procurando online, quero saber se...
Meu bem, aí eu tenho que olhar para você, não sei te dizer a quantidade de páginas. Vou ficar te devendo essa, tá? Você perguntando a quantidade de páginas de um livro, né? Tranquilo? Então, meninos, bora lá. Exercício de fixação. Tá aqui o exercício para vocês fazerem. Amanhã a gente não tem aula. Nossa aula vai ser na próxima semana. Então, na próxima semana, eu vou explicar sobre oxirredução para vocês. Então, para essa semana, vocês vão fazer esses exercícios aqui, pouquinho. 43 e 44, 24 e 25. Façam essas 4 páginas. Se tiver dúvida, me manda, que eu vou ajudando vocês. Não deixa acumular, beleza? Vão fazendo, porque quando chegar a data de entrega, eu dou uma semana só para vocês passarem a resposta do livro para o formulário. Beleza? Então... Ah, tá, Pedro. Achei que você estava perguntando para mim. Tranquilo, meninos? Então, façam aí essas 4 páginas aí. Tirem dúvida, pode estar mandando por e-mail. Quem está mandando por e-mail está respondendo. Ou eu gravo o vídeo e mando por e-mail a resposta. Ou a áudio, eu digito para vocês. Tranquilo? E se tiver dúvida, na próxima aula eu volto fazendo alguns exercícios também, antes da gente entrar em oxirredução. Tá aqui o meu e-mail, aldenora.luciane@portalcc.com.br. E aí, nossa próxima aula, a gente vai ver oxirredução. Quando eu terminar esse conteúdo de oxirredução, eu vou fazer uma bateria de exercícios antes da gente ir para o livro novo, tá? Não se preocupe. A gente volta nisso tudo depois, só fazendo questão para ver se não é fixada. Combinado? Então, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Tá tranquilo? Esse conteúdo é bem pequeno, vou deixar meu e-mail. Saudade de vocês. Um cheiro gigantesco. Fiquem com Deus. Uma pausazinha da gente vocês ir no banheiro, beber uma água. E aí, se tiver dúvida também, pode me mandando. Eu vou ficar aqui online aguardando vocês. Tchau, terceirão!